advogado de defesa tentou provar que Kenneth Parks era parassônico, ou seja, alguém que age involuntariamente enquanto dorme. As seguintes perguntas são feitas. A pessoa tem histórico de sonambulismo? Havia um motivo para o crime? E o assassino tentou acobertar qualquer tipo de evento ou ele demonstra se lembrar de algo sobre o crime? Parks afirma não se lembrar de nada sobre este crime. Porém, uma questão não saía da cabeça das pessoas durante o julgamento. O trajeto de 20 quilômetros que ele cobriu. Como ele conseguiu dirigir tanto, trocando marchas e prestando atenção aos sinais de trânsito sem acordar? Seus atos foram incrivelmente complexos e muitos acharam que a capacidade de dirigir enquanto dormia parecia muito pouco provável. Sonâmbulos normalmente tendem a realizar ações mais simples. Eles se vestem, eles tiram coisas do lugar, eles caminham a esmo. Essas são ações que não exigem pensamento muito cognitivo. Mas aqueles que estudam o sonambulismo dizem que, por mais incrível que pareça, os sonâmbulos conseguem realizar tarefas bastante complexas. Sabe-se que sonâmbulos andam a cavalo, dirigem carros, tentam pilotar helicópteros. O comportamento de um sonâmbulo normalmente é circular. Ele começa saindo da cama, depois realiza uma tarefa e depois volta para a cama para dormir novamente. Já se sabia que Ken Parks era sonâmbulo, mas não tinha motivos para cometer o crime. Sua sogra até o chamava de gigante gentil, mas ele era viciado em jogo e tinha perdido o emprego. E isso era algo que ele planejava contar à família de sua mulher no dia seguinte. Será que ele os matou para evitar um confronto embaraçoso? O júri declarou-o inocente graças a seu problema de sonambulismo. Kenneth Parks saiu do tribunal como um homem livre. Essa é uma questão ética muito difícil. Será que alguém tem o direito de ser perdoado de uma série de atos complexos que causou a morte de outra pessoa só porque estava dormindo? O sonambulismo já foi usado como base para a defesa de assassinato mais de uma dúzia de vezes, e pelo menos 5 casos terminaram em absolvição. O primeiro caso ocorreu em 1846, quando Maria Beckford, uma prostituta de Boston, foi brutalmente assassinada por seu amante Albert Tyrrell. Depois do assassinato, Tyrrell ateou fogo no bordel dela. Ele foi absolvido depois de afirmar que estava dormindo o tempo todo. Essa defesa ressurgiu em 1981 em Scottsdale, Arizona, quando Steven Steinberg, que esfaqueou sua esposa 26 vezes, disse à polícia que um ladrão tinha cometido o assassinato. Ele foi considerado inocente das acusações por insanidade temporária. Este caso marcou o início da era moderna do uso do sonambulismo como defesa de crimes contra a vida. Desde então ela é usada em todo o mundo. Há poucos anos depois do caso Steinberg, Kenneth Parks foi absolvido no Canadá. E na Inglaterra, em 2003, o primeiro caso de assassino sonâmbulo foi levado ao tribunal quando Jules Lowe, de 32 anos, afirmou que estava dormindo quando espancou o pai até a morte. A vida de Jules Lowe nunca foi muito fácil. Sua mãe se suicidou quando ele tinha 2 anos e seu irmão Edward se suicidou em 1998. Ele e o pai, Ed, ficaram sozinhos e pareciam ser muito próximos. Em uma noite de outubro de 2003, eles foram a um bar para afogar as mágoas provocadas pela morte recente da segunda esposa de Ed. Eles tomaram várias cervejas no bar e depois foram embora para continuar em casa. Na manhã seguinte, Jules acordou e encontrou o pai morto por espancamento na entrada da garagem de sua casa. Ele tinha 90 ferimentos diferentes. Jules afirmava não se lembrar de como aquilo tinha acontecido.
Porém, bêbado ou dormindo, Jules aparentemente se levantou e de repente atacou seu pai. Ele o jogou no chão e chutou-o repetidas vezes. O homem idoso lutou para se safar, mas Jules derrubou-o com uma cadeira. Jules depois voltou para a cama, aparentemente sem perceber o que ele tinha feito. Enquanto o jovem Louie afirmava estar horrorizado com o assassinato brutal do pai, ele não assumiu a responsabilidade, dizendo não se lembrar do crime e que ele talvez tivesse tido um ataque de sonambulismo. Louie foi mandado para o Centro de Estudos do Sono em Londres para um exame anterior ao julgamento. O Dr. Ishad Ibrahim conduziu a polissonografia. Levando em consideração os históricos clínico e familiar de sonambulismo, chegamos à conclusão de que Julius Louie teve um ataque de sonambulismo e, além disso, aquele foi um comportamento completamente estranho para ele, o que, mais uma vez, é um fator que aponta para um homicídio durante um ataque de sonambulismo. Mas será que Julius Louie estava realmente dormindo ou ele e o pai tiveram uma briga séria de bêbados? É preciso lembrar que não é porque você está bêbado que você necessariamente deve estar dormindo. Tradicionalmente, sempre há algo de cômico nos sonâmbulos. Eles normalmente fazem coisas inofensivas e irrelevantes e que são motivos para boas histórias. Existem vários aspectos sobre a defesa dos sonâmbulos que considero bastante duvidosas. Mas o que pensam os cientistas sobre o assunto? Será que a ciência do sono consegue validar esta tese de defesa altamente controversa? A maioria das pessoas acha que o sonambulismo se baseia na representação dos sonhos, algo parecido com os cães que perseguem coelhos durante o sono. Porém, uma das primeiras coisas que os pesquisadores do sono descobriram foi que os sonhos praticamente não têm nada a ver com o sonambulismo. Os sonhos normalmente acontecem durante a fase de sono REM ou a fase de movimentos rápidos dos olhos. Eles frequentemente envolvem voos fantásticos, perigo e ação, todas as coisas que nos fazem ter vontade de saltar fora da cama. Entretanto, o corpo humano tem um mecanismo muito inteligente que nos impede de interpretar nossos sonhos. Enquanto as partes do cérebro que pensam e imaginam são ativadas durante o sono REM, um botão interno na haste do cérebro paralisa o corpo. Isto permite que experimentemos as fantasias mentais selvagens dos sonhos enquanto nos mantemos fisicamente imóveis. Porém, algumas pessoas têm um problema durante a fase REM. O botão que paralisa o corpo não funciona perfeitamente, causando às vezes resultados dolorosos. As pessoas que possuem um distúrbio na fase de sono REM sofrem uma deficiência na paralisia normal da fase REM e assim, quando elas atingem essa fase do sono e começam a sonhar, elas conseguem interpretar seus sonhos. Problemas na fase REM podem ser assustadores. Às vezes, as pessoas podem sonhar que estão sendo atacadas e revidam em seus companheiros. Mas, quando se tornam comportamentos profundamente complicados que os sonâmbulos de verdade apresentam, estamos falando de um tipo diferente de sono, que ainda é um mistério enorme para a ciência. Estas são as fases do sono que precedem a fase de sono REM. Andar, falar e comer dormindo, terrores noturnos, sexo durante o sono e até o ranger de dentes são todas as formas de parassonia, que podemos definir como atos involuntários que algumas pessoas apresentam enquanto dormem. E tudo isso acontece na primeira metade de nosso ciclo de sono, durante a fase NREM, ou movimento não rápido dos olhos. O Centro Regional de Doenças do Sono de Minnesota, em Minneapolis, trata mais de 4.000 pacientes por ano que apresentam vários problemas de sono, e a quantidade de pessoas continua aumentando. O especialista mundialmente famoso, Dr. Mark Mahowald, acredita que as parassonias, incluindo as perigosas, só tendem a aumentar à medida que o mundo substitui o sono pelo trabalho.
Nós fomos criados acreditando que a falta de sono é motivo de orgulho. Nunca nos autovalorizamos pela quantidade de horas dormidas, mas sim pela pouca quantidade de tempo dormido ou até por passarmos uma noite em claro. Assim, a privação do sono é equiparado à dedicação, comprometimento ou até sinônimo de bom funcionário. Porém, o que temos de aprender é que qualquer grau de privação de sono prejudica o rendimento. O sono deve ser o período de tempo em que relaxamos e nos libertamos de todas as nossas preocupações. Entretanto, isto não acontece com muitas pessoas. O sonambulismo afeta 1 em cada 10 adultos. E as porcentagens são ainda maiores entre crianças. Alguns sugerem que cerca de 20% de todas as crianças sejam sonâmbulas num determinado ponto da vida. Existem muitas causas para o sonambulismo, mas a falta de sono encabeça a lista. Outros motivos para o sonambulismo são as drogas, o álcool e o estresse. Esta noite, Ben Obondo veio à clínica de Minnesota para um exame de sono. Ele é sonâmbulo desde criança, mas agora ele está começando a se preocupar, pois aos 26 anos de idade, ele ainda não superou esse problema. Para obter um diagnóstico mais preciso de seu problema de sono, o técnico cola com firmeza eletrodos em vários pontos do corpo de Ben. Ele vai passar a noite no laboratório, enquanto os técnicos observam o que acontece dentro de seu cérebro. Eles procuram por padrões de ondas cerebrais incomuns durante os vários estágios do sono, e eles observam todos os seus movimentos e fala. Quando Ben entra no estágio 3 do sono, quando suas ondas cerebrais se tornam mais longas e lentas, ele começa a se mexer, arrancando violentamente os eletrodos da cabeça. Ele parece desorientado, mas continua dormindo. O Dr. Michel Bornemann, outro especialista da clínica de Minnesota, examina os resultados do exame. Você se lembra de sentir alguma dor? Não, nenhuma dor. Isso é mesmo incrível, porque os eletrodos estavam grudados no seu couro cabeludo. E pela manhã, quanto tempo levou para tirarem todos eles? Muito tempo. Muito tempo, não é? Tivemos de usar removedor e não sei mais o que. E ficou claro que foi necessária uma quantidade de força incrível para você tirar tudo aquilo. Verdade. E mesmo assim você não sentiu dor. Apesar da falta de cabelo aparente em determinados locais, Ben não sentiu nenhuma dor. Ele não se lembra da noite de sono na clínica, mas sua movimentação indicou claramente que ele sofre de uma parassonia. Até agora, as aventuras noturnas de Ben têm sido bastante inofensivas. Mas conforme a disfunção vai se agravando, a complexidade do que as pessoas podem fazer durante o sono a acompanha. E esse fato passa totalmente despercebido pelo paciente. Mas será que alguém pode chegar a ponto de cometer um assassinato? Temos de nos aprofundar um pouco mais na ciência do sono para descobrir. A família de Susan, Graham, Mark e Emma Cope vivem a poucas horas de Londres. Aparentemente, eles formam uma típica família britânica. Graham e eu estamos casados há quase 23 anos. Nós nos conhecemos quando eu morava no norte da Inglaterra e ele foi trabalhar na cidade onde eu morava. Nós fomos jogar boliche e depois dançar. Foi muito bom. Mas à noite, quando as luzes se apagam na casa, a vida dos Cope não é igual à dos outros. Eu sou sonâmbula há mais ou menos 35 anos. Ai, meu Deus. Susan anda dormindo e fala dormindo. Dormir com a Susan é uma aventura. É muito variado. Eu nunca sei o que vai acontecer durante a noite. Eu não posso fazer isso. Eu Fazer não o quê, posso. querida? O que é que foi, meu amor? Os passeios noturnos de Susan raramente são perigosos, a não ser para sua silhueta.
Problemas de alimentação relacionados ao sono são mais comuns em mulheres do que em homens. E assim como o sonambulismo, normalmente acontece durante o sono com ondas lentas, o sono mais pesado noturno. Alimentos com alto teor calórico, tipo chocolate, sorvete e bolachas, são os preferidos, mas também qualquer coisa serve, de cebolas cruas a frango congelado.